Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast sobre gestão, negócios, empreendedorismo e comportamento. Sou Felipe Silva, host desse podcast, e o tema hoje é empreendedorismo e gestão na área da saúde, como lucrar, na área da saúde. E para falar sobre esse tema, nosso convidado Ricardo Bueno. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui com a gente. E aqui no Papo Empreendedor, quem se apresenta é o convidado. Então fique à vontade, se apresente para a nossa audiência, para mim. Quem é o Ricardo, um pouco daquilo que você faz. Boa tarde, Felipe. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você. Bom, Felipe, como ganhar dinheiro na área da saúde. Como ganhar dinheiro na área da saúde. Também estou procurando aprender isso, vai ser bacana, então. Mas, Felipe, o Ricardo é um cara que desde pequeno nunca conseguiu ficar parado, quis empreender desde pequeno, né? A minha formação, para você ter uma ideia, é toda técnica, tecnológica. Fiz FATEC em Sorocaba, fui procurar fazer engenharia mecânica em Campinas, e aí eu vi que não era bem aquilo, fui fazer uma pós-graduação na área de gestão comercial, né, na Unicamp, e aí migrei para a área comercial, mas trabalhei muito tempo na área técnica. E eu via que, mesmo na área técnica, eu fiquei um bom tempo lá na Schaeffler, na INA, né, aqui em Sorocaba. Né? E mesmo estando lá, eu já montei uma empresa para prestar serviço na área de verticalização para as outras indústrias de Sorocaba. Né? E comecei assim. Depois montei uma empresa de formaturas com um primo meu. A gente fez bom tempo formaturas da Uniso, da Unip, Direito, fizemos várias formaturas aí, meados dos anos 2000, 2001, até que eu trabalhava para uma empresa aqui chamada Alberflex, que é uma empresa aqui de Sorocaba, sorocabana, né, que domina todo o território brasileiro aí no mobiliário corporativo, muito boa, né, temos que enaltecer as empresas aqui de Sorocaba. Isso aí. E aí depois eu tinha muita amizade com o Sérgio, que era proprietário da Fitofórmulas, desde pequeno, né? E o Sérgio acabou me ganhando, me levando lá para Fitofórmulas, né? E em 2007 eu fui trabalhar com ele. Cara, eu lembro a primeira vez que eu entrei na Fito, em 2007, ele falou assim, vamos fazer um teste. Venha trabalhar comigo, você vai fazer propaganda na área da saúde. Eu falei, cara, eu sei fazer derivada, eu sei fazer integral, eu sei fazer o projeto de um elevador, mas medicamento, cara, não sei nem como se faz isso. Não entendo nada. Ele, não, você vai aprender. Aí, na primeira semana, ele me deu uma substância chamada doxazosina para eu estudar, que era para hiperplasia prostática benigna. Cara, eu estou falando porque eu levei uma semana estudando isso e eu cheguei no sábado e falei para ele, Sérgio, estou fora, cara. Eu não consigo falar o nome da substância e muito menos para que ela serve, né? O nome aí do porquê, né? Da aplicabilidade dela. Eu falei, não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Ele, não, acredite em mim, acredito, estou vendo. Pô, vamos trabalhar junto, vai ser bacana. Bom, aí se passaram aí 16 anos e hoje lá estou como um dos proprietários da Fitofórmulas, né? E estamos trabalhando forte na área da saúde. Muito bacana mesmo. Então, antes de eu chegar aqui, alguém acreditou em mim, né? Muito alguém bom. Investiu. Ricardo, venha. Como acontece, né? Com todo mundo. Com todo mundo, cara. Ricardo, para a gente começar esse bate-papo, quando a gente fala de empreender na área da saúde, né? Se a gente olha para um cenário há décadas atrás, ou até mesmo anos, né? Quando a gente fala de consultório médico também, saúde nunca foi olhado, ou pouco foi olhado, como um negócio. Mas sim, não, só a vocação de ser farmacêutico, a vocação de ser médico. Como que você visualiza isso no mercado atual? Como que estamos? Nós estamos nessa visão de que saúde é um nicho para se empreender, seja saúde corretiva, preventiva, bem-estar, enfim. Felipe, eu começo falando para você que depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista e depende de onde você quer chegar com o empreender em saúde. Eu acredito, antes de mais nada, que todas as áreas há espaço para o empreendedorismo. Todas, sem exceção. Qualquer área que você colocar aqui, a gente debate que há espaço para o empreendedorismo. Mas cabe uma pergunta. Qual a sua intenção dentro desse nicho de negócio ao empreender? Eu quero tirar dinheiro.
Se o seu primeiro objetivo é tirar dinheiro, seja de qualquer negócio, eu estou para falar para você, não sou um grande investidor, mas estou para falar para você que não vai dar muito certo. Agora, se você... aquela máxima, hoje a grande máxima do mercado é faça aquilo que você ama ou aprenda a amar aquilo que você faz, Exatamente. Não é isso? Então, se você entra para empreender num negócio, mesmo que seja na saúde, com amor, com dedicação ao próximo, buscando objetivos, esses objetivos mais intrínsecos da humanidade, e além bacanas, do resultado financeiro. Não que a gente vai empreender para ter pobreza. A gente empreende visando prosperidade, mas não com enfoque principal no resultado financeiro. Resultado. É onde eu ia chegar. Eu acredito que o objetivo do financeiro ele vem, desde que você tenha outros objetivos antes dele. É a minha crença, né? Eu acredito nisso. Então, empreender na área da saúde, eu acho que está bastante atrelado ao quanto você olha para a necessidade do próximo. Porque a saúde, cara, principalmente a pública, nunca foi algo tão bom. Não que não seja bom. Se você pegar assim, a nossa saúde pública, ela é ótima. Ela é ótima. Tem profissionais excelentes, cara. Eu entro dentro de regional, Santa Lucinda, Santa Casa. O empenho que tem assim, dos profissionais da área de saúde é sensacional. E são bem equipados. Falta muita coisa, falta investimento, concordo. Mas se você olhar perto de muitas realidades que tem Brasil afora, aí, que você também conhece, a gente está muito bem amparado aqui. Nós temos profissionais muito bons, nós temos médicos muito bons, nós temos pessoas empreendendo nesse meio. E aí nós temos clínicas excelentes, nós temos profissionais extraordinários em todos os âmbitos. E esses são os que fazem por amor. Pode ter certeza. Exatamente. E, Ricardo, quais são os principais desafios hoje para um empreendimento ou na área da saúde? Quais são as suas dificuldades hoje, né, enquanto gestor? Eu costumo dizer que com cada convidado eu aprendo algo novo aqui e a gente compartilha um pouco disso também, de quais são os desafios, né? Mas quais são os desafios para empreender hoje, em 2023? A gente passou por uma pandemia que mudou muito o comportamento humano, o comportamento do consumidor como um todo, né? E a gente tem enfrentado novos desafios mesmo. E empreender é isso, né? Cada dia é um desafio novo. Mas quais são os principais desafios dos empreendimentos na área da saúde hoje? Olha, empreender na área da saúde tem muitos desafios, porque começa pelo ponto de vista de que quando você quer atender a necessidade do próximo, quando você quer atender a necessidade de alguém mesmo, eu acho que a população em si, ela, no meu ponto de vista, tá? Não me interprete mal, mas não vê com bons olhos. A gente tem muitas dificuldades quando você quer fazer uma coisa bem feita, né? Quando você quer fazer alguma coisa bem feita, ela custa caro. Não é barato. Qualquer coisa que você vai fazer hoje, ela custa. Então, você quer montar uma clínica muito bem feita para atender muito bem. Aí você fala, eu vou atender de graça, você não sobrevive. Sim. Vai ter custo. Você tem custo operacional, você tem custo de pessoas. Então, eu vou montar um negócio, cara, que seja popular. Popular, para você conseguir dar um bom atendimento, você precisa pagar bem. Para você pagar bem, você vai ter que cobrar e alguém vai ter que pagar por isso. Então, você começa a esbarrar em culturas sociais que impedem você de fazer um bom trabalho. Então, você começa a cobrar mais por aquilo. Não que você cobre muito mais por aquilo, mas você cobra, acredito que o mínimo para você dar um excelente atendimento, e esse excelente atendimento não reflete para a sociedade como um atendimento barato. Não sei se eu estou sabendo me expressar, porque mas... poderíamos dizer que a noção ou o senso comum de barato ou caro, ou de isso vale a pena ou não vale a pena, seria uma questão, é isso? Exatamente, exatamente. A gente conversava um pouco antes aqui sobre empreender, né? Sobre montar uma clínica, por exemplo. Vamos montar uma clínica para atender a população mais carente da cidade. Seria muito bacana. Mas quem paga por isso? Vamos pegar alguns empreendedores, alguns investidores. Ótimo. Eles vão perguntar, tá ótimo, vamos montar essa clínica, mas como vai ser o retorno disso? Quem vai pagar por isso? Qual vai ser a contrapartida, né? Qual vai ser a contrapartida? Puxa, é uma população mais carente, então a gente quer... ela não tem condição de chegar lá
no convênio médico, por exemplo, um convênio mais simples que seja, não tem condições. Poxa, não tem o que fazer. Então, eles vão ter que ir para o popular, vão ter que ir para o SUS, porque nós não vamos ter condições de montar uma clínica que atenda essa população sem ter a contrapartida. E, Ricardo, puxando esse gancho, né? A gente visualiza uma mudança de comportamento no consumidor como um todo, né? Vocês na Fitofórmulas, o público é B2B, B2C, consumidor final, terceiros? Então, hoje lá nós temos praticamente todos os públicos. Certo. Todos os públicos. Então, assim, nós temos o B2B, atendemos muitas empresas, atendemos muitos hospitais, principalmente da região aqui. Atendemos hoje o público de Sorocaba, e a gente falava, né, eu atendo pessoas até do Amazonas, por conta do BOS aqui em Sorocaba. Então, assim, a gente não escolhe o público. A gente chega para nós a necessidade e nós tentamos trabalhar a necessidade da melhor forma possível. Por exemplo, chegou hospital de Taubaté. Porque eles precisam baixar o custo de medicamento dentro do hospital. Talvez o medicamento personalizado seja uma alternativa, uma saída para o hospital. E é. É bem bacana porque você consegue controlar melhor o estoque, ter melhores quantidades mais assertivas dentro do estoque deles. Então, acaba acontecendo negócios dessa forma. Diferente assim, eu não consigo, por exemplo, fornecer para órgãos governamentais, porque tem uma série de... Eu vou fazer uma pergunta sobre órgãos governamentais. Nem vou entrar. Bom. Mas a questão que eu ia lhe perguntar em relação ao B2C, venda para o consumidor final, é se você começou a perceber essa mudança de comportamento no consumidor. Vou dar um exemplo. A gente tem percebido hoje, né, analisando diversos clientes, por exemplo, que mesmo que um exame de análise de vitamina ou de hormônio, quando o médico prescreve, embora eles tenham um custo diferenciado do que um hemograma, né? Então, claro que não estamos entrando no mérito da qualidade técnica, mas enquanto antes o paciente só queria fazer um hemograma para ver como que estava mais ou menos ali, hoje ele dá valor para fazer um exame de avaliação de vitaminas e hormônios, ainda que tenha um preço maior, mas ele vê valor nessa questão preventiva. Na área do medicamento, do suplemento, você visualiza isso também? Essa mudança ou é só uma percepção isolada? Não é percepção, não. E o mercado tende a isso, né? Eu ouço desde 20 anos atrás falar que a medicina vai cada vez mais personalizar o indivíduo. Sim. Né? Nós vamos chegar num ponto que nós vamos pegar e analisar o indivíduo pelo DNA. Né? Então, hoje, por exemplo, você vai comprar um medicamento na drogaria, ele tem uma apresentação de 10, de 20 miligramas. 10 miligramas serve para a pessoa de 30 quilos, de 50 quilos, né? O adolescente, o jovem, serve para o idoso de 80 quilos. É a mesma dosagem? Não é a mesma dosagem. É isso que você está falando, a personalização. Sim. Está cada vez mais acentuada, cada vez mais profissionais entrando nessa área da personalização do indivíduo. Hoje você faz uma análise mais detalhada do seu organismo e os médicos, aqueles que têm mais condições, estão caminhando para a análise do biotipo. Então, vamos analisar. Felipe, qual a necessidade do biotipo do Felipe? A necessidade hoje você está com necessidades de tais vitaminas, com necessidade de suplementar tais... vai fazer algo específico para você, né? Isso está cada vez mais se acentuando, cada vez mais as pessoas estão procurando esse nicho de mercado. É óbvio que muita gente ainda não consegue pagar por isso, ainda Sim. Não é acessível a boa parte da população, mas a medicina tende a chegar a isso. Legal. Ricardo, e isso a gente sente na farmácia. Puxando a questão da compra governamental, né? Lá vem. Eu, Felipe, tenho uma postura política liberal, né? Eu acredito num liberalismo onde a gente tenha menos influência do Estado e mais dinheiro na mão do povo, mais dinheiro para as pessoas poderem empreender, tá? Claro que extremas esquerdas e extremas direitas há prejuízos, tá? Mas eu falo isso porque eu vim do poder público, né? Então, eu penso, né, que às vezes o dinheiro na mão do cidadão ele pode ter um pouco mais de assertividade. Eu vim do poder público, eu era gestor de finanças de um município e tive muito contato com licitação, né?
e era quase que impossível fechar uma licitação de medicamentos, né? Porque a compra pública ela é muito morosa, muito lenta. Como você, do lado de cá, vê, né? Sem entrar nas questões, né, de cidades que têm cartéis, enfim, isso acontece, né? As pessoas acham que não acontece, mas isso acontece. Como que você visualiza essa dificuldade do empreendedor conseguir acessar o poder público e como isso surtiria efeito para a população como geral, se vocês pudessem avançar nesses mercados? Bom, vamos lá. Vamos por partes. Como eu falava, tem um hospital numa cidade que não é Sorocaba, do interior de São Paulo, que ela vem querendo baixar o custo dela de estoque de medicamentos dentro do hospital. Sim. Medicamento dentro do estoque é dinheiro parado. Deixa de girar, deixa de investir dentro do próprio hospital. Está parado. Ele obrigatoriamente precisa ter aqueles medicamentos lá. Se você tem um controle mais assertivo do medicamento dentro do estoque do hospital, o hospital lucra com isso. O hospital lucrando com isso, a população sai ganhando, porque ele vai aplicar em profissionais mais qualificados, em aparelhos que ele precisa investir lá dentro do hospital. Tá, falando de um hospital particular, eles fazem isso, óbvio. Você, como gestor de uma empresa, você vai procurar minimizar custos onde você não precisa ter dinheiro parado. E no poder público? E nos órgãos públicos? Dá para fazer? Dá. A pergunta é, querem? Há interesse, né? Há interesse? Então, assim, aí tem uma licitação. Ótimo, tem tantos medicamentos lá. X medicamentos para atender a determinado hospital público de tal cidade. Ótimo, vamos atender, vamos entrar na licitação. Entram os grandes laboratórios que conseguem fazer medicamentos a preço de centavos e eu não consigo fazer medicamento a preço de centavo. Porque uma farmácia de personalização, uma farmácia de manipulação, ela não vende medicamento, ela vende mão de obra. Eu recebo um pedido seu e vou produzir exclusivamente para você. Eu não faço 1 milhão de drajas. O custo operacional, com certeza, é diferente. Eu vendo mão de obra. Então, é diferente o custo. Apesar da gente conseguir baixar o custo dentro do hospital, dentro daquele setor, por ser uma compra mais assertiva, numa licitação a gente não consegue entrar por conta desses valores da indústria. Ótimo. Então, achou-se uma brecha de talvez a gente atender a necessidade pública através de OS. Aí me sai que existe uma lei que não permite que a OS compre de farmácias de manipulação. Mas por quê? O que impede uma OS, um órgão público, comprar de uma farmácia de manipulação? É uma empresa, como outra qualquer, é uma empresa legal, é uma empresa visitada pela Anvisa, é uma empresa que tem atende todas as normas de vigilância sanitária. Fabricamos um medicamento com as mesmas substâncias que a indústria farmacêutica, elas são as mesmas, os mesmos fornecedores. E aí a pergunta é, por que não? Simplesmente eu, Ricardo, entendo como falta de querer de algumas pessoas, falta de querer do poder público. E não entendo de outra forma. Não tem porquê. Quando as pessoas querem fazer melhor, faz, se quiser. Muito bom. Eu tenho comungo desse mesmo pensamento que a gente consegue fazer política pública, reduzindo o custo, melhorando a eficiência, mas precisa ter essa vontade, digamos assim. Ricardo, eu queria entrar num ponto, você saiu da área, né, industrial, passou pela área comercial, hoje está na função, né, de sócio proprietário. Como foi essa mudança para você, de mudar de área, digamos assim? E hoje, quando você fala de vendas, né, numa farmácia de manipulação, o network hoje é uma ferramenta, é um canal de venda. Queria que você contasse um pouquinho de como é esse relacionamento com médicos, clínicas, como isso é um canal de aquisição de novos clientes. Olha, Felipe, culturalmente, para mim não mudou nada. Mudou o que eu assino, o que eu tenho de encargos a pagar e a receber, mas culturalmente, para mim, não mudou. Tanto é que muitas pessoas falavam para mim, quando eu, antes de ser sócio proprietário, eu era um prestador de serviço, nem funcionário eu era um prestador de serviço na área de propaganda médica, e muitas pessoas falavam para mim, poxa, Ricardo, você é funcionário, você é prestador de serviço, eu achava que você era proprietário. Mas por que você achava que eu era proprietário? Porque eu vestia a camisa. Então, assim, todas as empresas que eu trabalhei, todo lugar que eu me relacionei, eu vestia a camisa. Então, eu continuo vestindo a camisa. Tanto é que cheguei aqui hoje por vestir a camisa, por me apaixonar por aquilo que eu fazia
e continuo apaixonado. E como a gente começou falando, fazer aquilo que você ama ou amar aquilo que você faz toda a diferença. Então, no meu relacionamento comercial hoje, seja com médico, seja com profissional da área de saúde, ou outros profissionais, ou outras pessoas, isso faz toda a diferença. Então, seja hoje na farmácia, ou seja quando eu trabalhava na indústria, a relação interpessoal era muito próxima, era muito querida, sempre foi. Eu sou uma pessoa que gosto de me comunicar, gosto de estar com as pessoas. E aí os negócios acontecem naturalmente. Porque eu sou verdadeiro nos negócios, eu sou verdadeiro nas amizades, eu sou verdadeiro nas minhas relações interpessoais. E eu acho que o negócio é esse, você amar aquilo que faz. Hoje não mudou muito. Hoje, a minha relação com o médico ou com os profissionais da área de saúde continuam sendo as mesmas. Seja o diretor do hospital, seja o pessoal da limpeza, continua a mesma. Então, eu acredito que o que eu estava colhendo lá atrás, eu continuo colhendo aqui hoje. Boa. E eu só aceitei entrar hoje como sócio proprietário da Fito, e dar continuidade a tudo que a gente vinha construindo, porque eu fazia parte dessa construção, eu vinha construindo junto. Você acompanha a história. Eu acredito naquilo que a gente estava construindo. Então eu falei, cara, beleza, vamos dar continuidade naquilo que a gente vinha construindo, porque é bacana, eu acredito nisso. Sim. E quando você acredita e faz o que gosta, eu acho que dá certo, cara. Eu acho legal. Ricardo, hoje para comandar uma empresa tão grande, localmente falando, e aí com abrangência nacional, precisa de pessoas, né? Muitas. Hoje, como é a gestão de pessoas para você enquanto sócio, enquanto líder? Quais são os desafios? Quais são os principais pontos positivos na hora de gerir pessoas? Olha, gerir pessoas para mim é uma atividade muito prazerosa. Muito prazerosa. Tanto é que não só hoje eu ajudo, né, na administração da Fitoformas, porque não sou sozinho, ajudo na administração da Fitoformas, como sou coordenador de uma comunidade católica bastante grande, trabalho com muitas pessoas dentro de uma comunidade cristã católica, assim como trabalho dentro da Fitoformas. Por que eu coloquei lado a lado, né, uma igreja e uma empresa? Porque eu trato as pessoas da mesma forma. Eu dou a gestão da mesma forma. Óbvio que as cobranças são um pouco diferentes, né, do voluntariado e das pessoas que são funcionários, que estão ali engajadas dentro de uma empresa. Mas, a partir do momento que eu me reporto às pessoas da mesma forma, em níveis iguais, a troca também é diferente. A troca ela vem na mesma energia, na mesma sintonia. Eu acredito nos profissionais que hoje a gente tem e a gente gere esses profissionais da mesma forma. Não sei se eu estou me expressando bem, mas da mesma forma que eu faço a gestão da igreja. Então, da mesma forma que eu tenho um amor e um carinho para aquelas pessoas que trabalham comigo na igreja, eu tenho pelas pessoas que trabalham comigo na Fitoformas. E essa troca, cara, é muito bacana. Essa humanidade. Essa humanidade é muito bacana. Tem muita coisa a melhorar? Cara, pra caramba. A gente precisa melhorar a cada dia, né? Não só os funcionários, a gente também como gestor, ou a gente como empregador, mas também ali na igreja, né? A gente como voluntário, a gente precisa melhorar a cada dia para melhorar a vida das pessoas. E aqui na empresa... E essa habilidade de liderança, Ricardo, você sempre teve? Você desenvolveu com o tempo? Como que foi? Ambas as coisas. Eu acredito que eu tenho naturalmente uma habilidade de estar trabalhando com pessoas, mas tivemos que fazer aí bastante curso, investir bastante em capacitação e continuada, né? Eu acredito que em ambos os lados, sim, tanto no voluntário quanto no profissional. A gente precisa se desenvolver, né? Porque quem para no tempo... E quais são as habilidades que você acha que, não, eu, Ricardo, preciso desenvolver ou continuar treinando cada vez mais para ser um bom líder? Para ser um bom líder? Para ser um bom... Da liderança. Cara, eu acredito que hoje eu preciso desenvolver um pouco a minha inteligência emocional. Como nem tudo é um mar de flores, eu me envolvo bastante com as pessoas e com os problemas das pessoas. Inteligência emocional, acho que
apesar de eu ter feito vários cursos a respeito, eu acredito que eu preciso me desenvolver um pouquinho melhor para entender melhor as pessoas e poder ajudar um pouco mais. Na parte humana, né? Porque na parte administrativa eu tenho muita coisa para desenvolver. E, Ricardo, quando a gente olha para o futuro, seja ele curto ou longo prazo, você é um empreendedor na área da saúde. O que você visualiza para o futuro em relação a negócios? Cara... Sem entrar em questões, claro, de sigilo não, sem técnico barra gestão. E vou falar para você que esse é o ponto que mais pegou para mim quando a gente teve a possibilidade de adquirir a empresa. Foi o ponto que mais me seduziu. Porque, como eu falo, eu gosto muito de trabalhar por pessoas. E na área da saúde a gente pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A gente pode fazer a diferença. A gente pode fazer a diferença de várias formas. Mas eu tenho uma ferramenta que eu posso fazer a diferença. E a saúde, cara, como a gente comentava, é um pouco carente. É um pouco não, é muito carente, né? Sim. Em vários aspectos. Mas ali na farmácia a gente faz medicamentos. A gente faz medicamento para criança, a gente faz medicamento para pet. Que legal. A gente faz medicamento para o idoso, para o acamado. A gente faz medicamento para o esportista e tal. Mas a gente tem possibilidades. E ali, daqui a 2 meses, Deus quiser, tudo está correndo muito bem, graças a Deus, a gente starta aqui a primeira indústria de injetáveis de Sorocaba. Legal. Lá na nossa unidade Zona Norte. Já está tudo ok. A gente está correndo junto com a Anvisa, né, a Vigilância Sanitária, para acertar todos os pontos. E ali, por exemplo, na área de injetáveis, a gente vai poder produzir saúde. A gente vai poder fazer a diferença. E aí, quando alguém pergunta para mim, fala, pô, Ricardo, vocês estão investindo na área de injetáveis, ótimo. Vocês vão ganhar muito dinheiro? Cara, talvez. Mas, sinceramente, não é hipocrisia, não. Não é nosso primeiro pensamento hoje. A gente sabe que vai ter retorno. Mas, se a gente puder colaborar na saúde pública, na saúde das pessoas, cara, eu acho que já vai ser um legado muito bacana. Então, assim, hoje a gente investe em saúde. Eu acho que o futuro é esse. Eu acho que o futuro, se a gente puder colaborar na vida das pessoas, amanhã o Ricardo não existe mais, assim como, infelizmente, o Sérgio não está mais entre nós, mas hoje eu posso falar assim, putz, cara, o Sérgio era um cara difícil, mas é um cara que deixou um legado muito legal, é um cara que construiu algo muito bacana para a sociedade. Ele tinha defeitos? Tinha, cara, como todos nós temos, mas deixou um legado bacana. E eu, Ricardo, quero deixar minha parte também, assim como as pessoas que estão comigo lá na farmácia, a minha sócia, a Aline, eu tenho certeza, querem deixar um legado. A gente está muito junto nisso, de deixar algo muito, muito bacana. Hoje, para você ter uma ideia, a gente está trabalhando com cannabis. A primeira farmácia Sorocaba aí a ter cannabis. A gente não divulga, né? Não divulga muito porque nós estamos também aprendendo a trabalhar com cannabis. Nós temos... ainda há o preconceito, né? Não é só preconceito, é aprender de fato, né? Porque o cannabis é uma medicação que eu acho que tem um futuro tremendamente grande, uma aplicabilidade tremendamente grande, mas é muito precoce, ainda tem que se estudar muito isso. Então, assim, eu não posso ser responsável em sair divulgando algo que não tem os estudos definidos ainda. Que tem potencial, tem. Então, a gente está estudando. Criamos um grupo de estudo com um professor que está fazendo uma pós-graduação nisso e estamos trabalhando para quê? Para o futuro. Não é para hoje, não é para a gente ganhar dinheiro com isso. Não é para amanhã. Isso é para o futuro. Então, assim, estamos plantando várias sementinhas para o futuro. Eu acho que isso é muito bacana. Isso me seduz, cara. Isso me seduz muito. Legal. Ricardo, a gente fala muito aqui no Papo Empreendedor que a ideia é trazer para cá, para nossa audiência, aquela conversa que sai no restaurante, aquela conversa que sai no barzinho, que sai no grupo de amigos. Quando você senta para conversar com outras pessoas e o papo é empreendedorismo, existe um papo empreendedor. Qual é o tema que não falta na mesa? Puxa vida, hein? Hoje, tem muitos, né? Muitos. Depende das pessoas que estão na mesa. Saem muitos papos, cara. Hoje se fala muito onde empreender com segurança, né? Muita gente quer empreender, mas por trás quer ter segurança. E eu não acho que isso tem uma relação muito fidedigna, particularmente, tá? Eu acho que o empreender é correr riscos, né?
É porque segurança é uma palavra forte, né? Então, primeiro tem aquela pergunta, segurança no quê? Segurança no dinheiro. Bom, segurança no dinheiro, ótimo. Então, segurança no dinheiro não vai ter mesmo. Não. Não vai ter. A gente até comentava que muitos empreenderam em construção civil, em boas empresas que hoje não estão mais aqui, né? Vamos lembrar lá da Incol, lá no começo, muita gente, eu fui deles, empreendemos, tá? E aí? O que você perdeu? Cara, fora dinheiro não perdi nada. Então, empreender, cara, eu acho que é acreditar no futuro. Só que pode ser que não dê certo, naquilo que você espera. Mas é acreditar. Eu acho que se a gente não acreditar, a gente não levanta da cama cedo, né? Exatamente. Não sai da cama. Se você não acreditar nas pessoas, você não vai se comunicar. Se você não acreditar no governo, você não vai trabalhar. Se você não acreditar na educação, Então, assim, é acreditar. A gente todo dia acredita em algo, né? Muito bom. Ricardo, muito obrigado pela sua disponibilidade de agenda, de tempo, né? Trocar essa ideia falando um pouquinho da FIT e também falando um pouco sobre como é, né, gerir, como é empreender na área da saúde. Eu acredito muito que há um grande movimento, tanto da saúde corretiva, que existem muitas pessoas, né, quando a gente fala além da atenção básica, né, de média e alta complexidade, há muitas pessoas precisando de novas soluções, mas também acredito muito numa vertente de saúde preventiva, de qualidade de vida, de bem-estar, né? Então, acho que é bem importante falar sobre esse tema e falar, né, para as pessoas que estão empreendendo ou que estão começando a empreender, que dá, sim, para você ver a área da saúde como negócio, além de vocação, certo? Nossa, mas assim, na área da saúde, hoje tem uma necessidade tremendamente grande em vários setores, né, Felipe? Em vários setores. Então, empreender na área da saúde hoje é correr risco, mas é um dos riscos que eu correria, sem sombra de dúvidas. De novo. Cara. É uma das maiores necessidades que a gente tem hoje, né? É saúde, sem sombra de dúvidas. E, olha, vale muito a pena. E para a gente encerrar, você tá, né, na área da farmácia, na área farmacêutica, tem visto muito isso. Mas você visualiza a tecnologia como um acelerador e uma ferramenta de crescimento para a área da saúde? Total. Hoje, se você não tiver uma grande tecnologia atrelada, você para no tempo. A área da saúde é uma das áreas que mais evoluíram e estão evoluindo tecnologicamente, sem sombra de dúvidas. Hoje, você faz uma cirurgia com mínimo de invasiva, por robótica. Hoje, você tem mecanismos extraordinários, não invasivos, para você hoje tratar um paciente. Se você não investir em tecnologia, eu acho que eu sou um defensor de que tem que se investir em ciência, porque ciência gera tecnologia. Investimento em tecnologia reduz pobreza e melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Sem sombra de dúvida. Sombra de dúvida. E fica o convite para você, Felipe. Vai conhecer lá a nossa nova unidade, lá que nós vamos startar de injetável. Você vai entender um pouquinho de tecnologia na área de saúde que a gente está desenvolvendo lá, uma coisa muito bacana. E eu acredito que vai dar um resultado muito legal para a população. Tecnologia. Se não tiver... Irei com certeza. Ricardo, muito obrigado pela sua disponibilidade de agenda, de tempo, de energia, Imagina. De compartilhar um pouquinho do seu trabalho conosco. Obrigadão de verdade mesmo. Obrigado eu, Felipe. É um prazer. É um prazer estar aqui. Convide mais vezes. Perfeito. Para você que nos acompanha, né, que acompanha nosso conteúdo, quer saber mais sobre os outros episódios, acompanhar nossos episódios de podcast, basta pesquisar em todas as plataformas de streaming de áudio e vídeo, @Papo Empreendedor. Você acompanha meu conteúdo também no @FelipeSilva_CNT lá no Instagram e também no Facebook. Pessoal, muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo Papo Empreendedor. Obrigado.